estúdio já tava gravando essa porra. E aí, já? Então, bora. Agora que a gente já falou um monte de besteira. Então bora, peraí. Gente, hoje eu tô aqui com o Jorge. Ele tem um projeto no canal dele de misturar a história com cultura pop, digamos assim, muito games, certo? Videogames. E como eu tava querendo fazer um vídeo sobre Gladiador, que é um filme que eu gosto muito, achei que dá pra gente fazer uma coisa misturada aqui e ficar bem interessante. Gente, primeira coisa, eu queria agradecer o convite do Bruno. É um cara que curte muito cinema e aí conversa vai, conversa vem. O Bruno manja de cinema 1 trilhão de vezes mais que eu. E a gente pensou, velho, vamos fazer alguma coisa junto porque eu acho que vai dar pano pra manga e vai ser do caramba. E se vocês gostarem do resultado, comenta pra gente aí embaixo. Quem sabe outros projetos nascem. Sim, vamos fazer outras coisas também, quem sabe. Peraí, importante, você tá tampando o Batman. Não. Vem pra cá. Desculpa. Aí, aponta pra Batman, aponta pra cadê o Batman? Aí. Desculpa, Batman. Gladiador, filme de 2000, dirigido por Ridley Scott. O filme conta a história do general Maximus, servo leal do imperador Marco Aurélio, que revela que passará seus poderes para o Maximus e não para seu filho Commodus. Commodus, por si, não fica muito feliz com essa notícia, manda matar geral para poder ser imperador, e isso lança Maximus numa jornada de vingança e redenção. Algumas coisas interessantes aí do Gladiador. Ele tá no século II, é o governo do Marco Aurélio, e então o Coliseu e a coisa do Monera, dos jogos de gladiadores, já tá gigantesca, né? Os Monera começam lá atrás, em 264 a.C., então já tem, vamos dizer assim, uns bons 300 anos aí de experiência. Esses jogos vão ser regulamentados pelo Otávio Augusto, primeiro imperador. Tem que lembrar sempre, todo mundo, Júlio César. Não, gente, Júlio César é o seu nariz, cara. O César foi ditador perpétuo da República, o cargo era de 6 meses, extensível por mais 6. Depois ele vai ficando no cargo, aquela treta da Guerra Civil com Pompeu e tudo mais, mas o primeiro imperador mesmo é o sobrinho dele, que é o Otávio. Professor, posso fazer a pergunta? Vai, filho. O que é Monera? Sim, Monera é o nome que os romanos dão para o jogo em si, para o ato de ir lá e assistir. E aí historiadores costumam falar assim, os Moneras são um presente dos patrícios para o povo. E aí tem aquela questão toda de segurar determinadas agitações sociais, pão e circo, aquilo tudo que a gente está acostumado a ver na escola. Você falou isso, tem uma fala no filme que um senador fala pro outro depois que o imperador Commodus no filme... Sim, vai ter spoiler, tá? Se você não imaginava isso, pelo amor de Deus. O filme tem 18 anos. O filme tem 18 anos e outra, não existe spoiler de fato histórico. Existe lição. Eu vou mandar por isso que essa você tá na aqui. minha aula, vai ser muito boa. O imperador Commodus faz os jogos exatamente para isso, para aplacar o povo, porque quando ele chega em Roma, o povo tá totalmente contra ele. E o senador fala pro outro logo que os jogos começam, ele falando do Commodus. Beating heart of Rome is not the marble of the Senate, it's the sand of the Colosseum. You bring them death, and they will love him for it. Eu acho que resume muito bem. Sim. Falando nisso, tem estatísticas, assim. Eu fui atrás de olhar quantos jogos aconteceram, como é que isso foi, e aí eu achei umas estatísticas bizarras. Por exemplo, o Otávio, quando ele funda o Império, ele ofereceu jogos 15 vezes. O Nero, mais na frente, vão ser 7 vezes, e o Calígula, 3. Mas o campeão mesmo, velho, tipo, depois da construção do Coliseu, que acontece entre 70 e 80 depois de Cristo, com o Tito, ele vai fazer jogos e ele vai ter de público de 50 a 80 mil pessoas. Então é mais ou menos o público de um estádio de futebol moderno, sacou? A gente ia dar com um pau. Mas aí, em 107 depois de Cristo, ou seja, quase 30 anos depois, o Trajano, que é um outro imperador, vai fazer 123 dias de jogos ininterruptos, o que é insano. 4 meses. Que isso? E no total, tipo... O povo pirava, né? velho, 10 mil combatentes. Caraca, sacou? Onde arruma tanta gente, né? insano. Invade tudo que é de trás. Invade todos os povos vizinhos, sacou? Aí bota os caras pra dentro, mas é bizarro. Aliás, vendo o filme, que retrata muita coisa do Império Romano, porque o filme começa em 180 depois de Cristo. O que você vê de tamanho do Império Romano, de tecnologia do Império Romano naquela época, a mentalidade de expansão me parecia natural. Sim. Era pra dominar o mundo. Esse lance da expansão romana, isso vem desde a antiguidade. Então você pega, por exemplo, guerras púnicas, sacou? Que são romanos contra cartagineses. Desde aquele período, você já vai ter romanos preocupados em eu tenho que estabelecer hegemonia de navegação no Mediterrâneo. E pouco depois disso, quando os caras viram império, precisamos conquistar a Gália, a Ibéria, o que hoje a gente chamaria de Europa Central, lá com a Alemanha, a Polônia e Companhia Limitada, porque a gente precisa abastecer o império com gente, matérias-primas, mercados e tributos para que ele se sustente. Então, é bem aquela parada de pirâmide social muito fixa e muito dura, sabe? Você vai ter em cima uma classe
classe senatorial de magistrados sendo sustentada por um grupo embaixo de escravos e plebeus, tal, que vai pagar tributos com muita força, sabe? Com muito caros. E haja plebeu. E haja plebeu a dar com pau, velho, em todas as províncias. E aí, por isso, o esquema do circo, dos Munera, enfim, ele é, vamos dizer assim, a válvula de escape, sabe? Para esse tipo de coisa. Então, tem distribuição gratuita de pão, tem uma ceninha do filme, né? Os caras jogando, e aí a galera pega e tal. Então, tem isso. E tem o lance do circo, assim, é muito big business. Tem gladiadores treinados com fã-clube, com... Tietes. E tietes, e torcida e tal, e pichações na parede, aquela coisa toda. Então, a sociedade respirava um pouco desse ar. E, assim, vai ter coliseu em outros lugares também, né? Não do mesmo tamanho, mas vai ter arenas em outros vários lugares do Império. No filme, inclusive, tem uma arena rola em Zucabá, que é na África. Aí, assim, a arena é símbolo da romanidade, sabe? Ela vincula aquela sociedade a um determinado conjunto de valores, assim, e é bem por aí mesmo. Eles respiram não o mármore do palácio, mas a areia e o sangue da arena. E outra coisa que eu queria te perguntar, porque pelo mapa você vê que é toda aquela área do Mediterrâneo pela África, Norte e você falou África. que eles tinham que dominar os mares. Eles eram muito avançados em questão naval? Sim. O lance da questão naval, Roma se torna uma potência naval especialmente após os conflitos com os fenícios, com os cartagineses, né? De fato, porque é daí que eles vão começar a fazer aquelas grandes galeras romanas, porque os fenícios já tinham a tecnologia do trireme, o cedro... Trireme é o tipo de remo É um pra tipo de navegar. barco que você tem 3 fileiras de remadores de cada lado do barco. Então, ele é um barco à vela e com remo ao mesmo tempo. E o trireme, ele tem aquele esporão na frente. Então, literalmente, cara, você vem no gás e você racha outro barco no meio na hora que você bate. Ou, se você usa ele para funções comerciais, você consegue fazer um transporte de carga, gente e informação numa velocidade absurda. É isso que eu imaginei que era necessário, porque você não vai ficar dominando a África aqui embaixo, ficar dando volta para transportar coisas para Roma. Você... E aí o que vai acabar rolando é o seguinte, o Mediterrâneo vai virar, vamos dizer assim, a piscina, sabe, do quintal da casa na Ilha Solitária. Por isso que ele ganha o apelido de Mare Nostrum, que é o nosso mar. Isso aqui tá tão dominado, tá tão, entre aspas, pacificado, que a gente consegue fluir sem maiores problemas. É claro que... porque tudo em volta era dele, sim, né? É claro que ainda tem navio pirata, que ainda tem... Ok. Pensando na tecnologia que Roma tinha naquela época, também é bizarro. No começo do filme mesmo, os romanos estão lá contra uma tribo bárbara na Germânia. Tirando a parte de que tem muito mais romanos do que bárbaros, o massacre vai ser muito fácil, os bárbaros só têm flecha, espada e escudo, lança no máximo. O romano tem catapulta. Não, os caras são especialistas em guerra. Ali era uma disparidade muito grande, que eu não sei se é real, se todo aquele equipamento existiu nessa mesma época, mas eu acho que o filme mostrou que, tipo, em matéria de avanço, o Império Romano estava muito na frente de todo mundo. Porque o que aconteceu ao longo do tempo foi, a gente tem que lembrar que Roma é fundada em 753 a.C. Então, quando vem o filme lá por volta do ano 180, por aí, cara, já tem o quê? 180 mais 753, num chute aqui dá uns 900 e poucos... tá chegando perto de 1000 anos. Então, você vai ter aquela primeira Roma meio lendária, né, monárquica, Rômulo e Remo e tal. Depois os caras viram república, nos anos finais da república rolam uma expansão gigantesca, transição para o império. Então você tem um povo que trocou tecnologias e conhecimento com outras grandes civilizações, sabe, do norte da África, do Oriente Próximo e tal, e foram acumulando um conjunto de saberes, de tecnologias, de N coisas, algumas delas ainda referidas, por exemplo, quando a gente chega no Renascimento. Então você pega lá, sei lá, o Vitrúvio, lá, o cara que escreve o Tratado de Arquitetura, ele está em Roma no século I a.C. ainda, e quando a gente tem Renascimento lá no século XV na Europa, ainda tem gente se referindo a ele para falar de arcos, de disposição de peso sobre uma determinada estrutura para ela não cair, de colunas e tal. Então tem N coisas. E os romanos têm, apesar da gente falar assim, os caras estão 2000 anos atrás, tá? Mas eles já têm uma percepção de física muito legal, por exemplo, para cavar túnel. A primeira coisa que eles faziam era pegar uma tocha e colocar na pedra onde o túnel seria cavado. Depois os caras vinham com baldes de água gelada e jogavam na pedra. Pra dar choque térmico, pra dar choque enfraquecer. térmico, a pedra dava aquela trincada. Depois que você vem com picaretas e coisas desse... Isso é muito legal. E a gente pensar que 2500 anos atrás, os caras já sacaram dilatação, estradas romanas estão aí até hoje, cara.
interior da Itália, da França. Cara, isso é muito incrível. Polônia e... O próprio Coliseu era um exemplo da Sim, era uma maravilha da engenharia lá, da época, velho, porque era uma construção, o nome vem de colosso, né? Era colossal, era uma coisa gigantesca para os padrões da época. Hoje em dia a gente faz prédios, não, mas a gente tá quase pensa tocando assim, mas foi feito com escravos, Uhum. sem concreto, sem os guindastes modernos, sem nada Exato. disso, com blocos de pedra gigantescos e tração animal e o alto lá, velho. Os caras são fabulosos até a alma. O Coliseu do filme, eles construíram uma réplica do Coliseu, não em tamanho real, mas um tamanho muito bom, em Malta, até um certo ponto. O resto eles fizeram com imagem do computador para dar aquela preencher, né, Isso. E o jeito quando o filme vai apresentar o Coliseu pela primeira vez, o Ridley Scott que mandou muito bem, porque ele faz uma tomada aérea que vai por cima, uma panorâmica aérea, vai mostrando vários edifícios de Roma, aí de repente o Coliseu é muito maior que qualquer coisa. É monstruoso, É grosseiro. cara. Depois as pessoas andando embaixo, depois passarinho voando, saca? Pra você ver que era uma coisa gigantesca. O tamanho do Coliseu no filme é muito maior do que o Coliseu real. E que ele fez isso tentando mostrar, porque ele tinha que dar aquela sensação de construção gigantesca. Se ele põe o tamanho real, pra gente hoje em dia, talvez não causasse tanto choque. Você pega o exemplo do Coliseu, eu fico pensando, por exemplo, nas proporções de uma catedral de Notre Dame perto dos outros prédios da França à Verdade. época. Sacou? O que aquele prédio quer mostrar? O que o Ridley Scott quer mostrar com essa tomada? Olha a proporção disso, tipo assim, olha a força do poder estabelecido aqui, sabe? A força do Estado Romano diante das outras construções, sejam elas de patrícios ou de plebeus. Embora... Ah, mas os plebeus já tinham prédios de 6 andares em Roma. Ok, mas bicho, perto do Coliseu, velho, o negócio é monstruoso, ainda que o outro prédio provavelmente fosse mais alto. Tanto faz. Pois é. Mas o caso é, a força, sabe, da política estatal ali, a força daquela instituição precisa ser mostrada. Pessoal, muito obrigado por assistir a parte 1 do especial Cinema e História do filme Gladiador, que eu e o Jorge fizemos. A parte 2 vai sair no canal dele, então não deixa de se inscrever nos nossos canais aqui do lado. Clica nos sininhos para vocês receberem notificações de novos vídeos nossos, assim você vai ver todas as partes desse nosso especial de Cinema e História. Os links também estão aqui embaixo na descrição. O que vocês acharam desse especial? Gostaram bastante? Comenta ali, curte aí, partiu aula de história.